Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estamos aqui no dia 16 de abril de 2020, às 20 horas e 51 minutos, iniciando a gravação do nosso encontro. Estamos hoje aqui pelo Hangouts Meet, de forma remota, isso por conta da situação excepcional que vivenciamos atualmente, dado a pandemia do coronavírus. Hoje, estou aqui com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno de Direito da Prominas e vamos hoje abordar, como tema da nossa aula, o julgamento antecipado do mérito, rotas ou circuitos do procedimento comum e decisão de saneamento e organização do processo. Basicamente, vamos dar continuidade na nossa caminhada no que diz respeito ao conteúdo. Antecipo, como já havia falado a todos, a nossa aula está sendo gravada aqui pelo Hangout Meets para posteriormente eu disponibilizar aos senhores pelo canal do YouTube meu e pelo Pincel Atômico, normalmente através de um estudo dirigido com prazo de 14, 15 dias, que fica aberto para quem já assistiu a aula rever quantas vezes quiser, ou para quem não teve por alguma situação possibilidade de estar aqui ao vivo e presente, que consiga assistir. Eu também informo que estou lá no Pincel Atômico, no mecanismo aula ao vivo, que eu já havia encaixado lá, e quem por alguma situação sentir melhor por estar no Pincel Atômico, ou alguma situação nesse sentido, nós estamos lá ao vivo, mas não com imagem, somente com áudio, para evitar que puxe alguma questão aqui para a nossa gravação do Hangout Mix, tá bom? No mais, agradeço a todos os meus queridos alunos aqui que estão ao vivo, muito obrigado pela presença, pelo carinho de estar aqui disponível para a nossa caminhada, tá bom? E agora, vamos iniciar a nossa jornada noturna do dia 16 de abril de 2020 e continuar, melhor dizendo, a nossa jornada no processo civil. Como já vimos antecipando em outras oportunidades, a cada aula que se passa, caminhamos um pouco mais no que diz respeito à jornada do processo civil como um todo. No nosso último encontro, que ocorreu nesta segunda-feira dessa semana, dia 13 de abril, nós falamos sobre as questões preliminares e falamos do julgamento conforme o estado do processo. Vimos aqui, começamos a tratar da fase saneadora do processo civil, aquela que surge depois daquele período de manifestação, do período de defesa que pode ser feito pelo réu. A doutrina questiona até, como antecipamos no último encontro, um erro técnico ao falar que seria pós-período prazo de defesa. Só que a doutrina tem um entendimento maior no que diz respeito ao correto deveria ter sido escrever prazo de resposta, uma vez que a contestação, como já vimos em outros encontros, é uma das espécies de resposta do réu. Temos outras, como a reconvenção, como as exceções, a revisão de impedimento, suspensão, entre outras, tá bom? Um material que envolve um aprofundamento no estudo dessa disciplina que vamos ministrar hoje, está disponibilizado desde o começo do dia, lá no Pincel Atômico para vocês. Reitero que os materiais que estão lá disponibilizados no Pincel Atômico, eles não são algo que é de leitura obrigatória, se não ler vai ter algum prejuízo. Não. Lá são textos que eu coloco para quem quiser, quem tiver disponibilidade, aprofundar no estudo. A nossa aula, nós abordamos o norte, que deve ser aprofundado com doutrina, análise de casos, como estamos tendo hoje ainda, com prazo final, um primeiro trabalho de síntese, só que lá é um texto a mais, é um conteúdo a mais, para quem quiser dar uma aprofundada, tá bom? Já está disponibilizado para vocês. Agora, eu quero começar nosso encontro entrando dentro da letra da lei do CPC,
mais ou menos de onde paramos um pouco na nossa última aula, o 354 do CPC, que está aí na tela para vocês. Nós estamos bem interativo, nós estamos bem modernos, vocês já estão sabendo, eu falo aqui, já coloca aí no chat, a gente está ficando emitido mesmo, meu Deus do céu, de tão chique que a gente está se sentindo, né? Mas aí, brincadeiras à parte, venho falar para vocês uma questão simples. Lá no artigo 354, perdão, do CPC, como está aí no chat para vocês, e o parágrafo único também, que acabo de colocar, fala para a gente da situação da extinção do processo. Aqui eu trato do caso que a doutrina elenca, que falamos no nosso último encontro, de quando se passa daquelas decisões preliminares, vai ver questão de revelia, o que vai aplicar ou se não vai aplicar, e se aplicar, como é que vai ser os efeitos, tem que ter prova, vamos ver o que aconteceu, há algum erro, todas aquelas questões preliminares que nós abordamos no último encontro, especificamente, se não estou equivocado, foram 12 pontos preliminares que devem ser decididos aqui pós movimento de manifestação do réu. Vimos que surge o artigo 354 do CPC falando da extinção do processo, o julgamento conforme o estado do processo. O que é o julgamento conforme? É aquela situação em que vai se julgar o processo da forma que ele se encontra. Do momento que finalizou aquele início das análises preliminares, fase saneadora, daquela situação em que o processo está, daquela forma, o processo já vai ser julgado. Esse é o julgamento conforme o estado do processo elencado no artigo 354. E lá no 354, ele verdadeiramente nos remete para dois grandes e importantes artigos. O artigo fala assim: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 ou no 487, inciso 2º e 3º, o juiz proferirá a sentença. Então, as situações em que há um julgamento conforme o estado do processo é quando, depois da manifestação ou do prazo de manifestação do réu, o juiz, ao analisar de forma mais detalhada o processo, ele verifica que aquele processo específico se enquadra em uma das hipóteses elencadas no CPC, no artigo 485 ou no 487, inciso 2º e 3º. A Hillary falou que está mudo. Hillary, no meu aparece que está com áudio, mas alguém está sem escutar ou o áudio está chegando? Dá uma olhada aí e me fala aqui que eu preciso saber, tá bom? E aí, me manda aqui pelo chat. Todo mundo está conseguindo escutar? O Frederico falou, tá ok. Hillary, vê se pode ser alguma questão, por exemplo, tenta sair e entrar novamente. Normalmente, quando dá esses probleminhas, se sair e entrar, normalmente volta a ficar na normalidade, tá bom? Maravilha. E qualquer coisa é só me falar que eu estou com vocês, tá bom? E aí, pessoal, falando aqui sobre esse julgamento conforme encontra-se o processo, joga para a gente no artigo 485, incisos 2º e 3º, que são situações de julgamento do processo com resolução de mérito, o inciso 2º do 487, quando decide de ofício a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição, e o inciso 3º, quando homologa reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção, homologa transação, que é o acordo, homologa renúncia à pretensão formulada na ação ou reconvenção. Essas hipóteses do artigo 487, inciso 2º e 3º, vai ocasionar a possibilidade de se utilizar do julgamento conforme o processo se encontra. Então, nessa situação do 487, esse 2º e 3º, as questões de homologação de acordo, renúncia e reconhecimento ou análise de prescrição e decadência, quando está julgando o mérito, será, sim, uma situação em que se verificará, em que se buscará já julgar aquela situação. E nós temos também as situações que estão elencadas no 485 do Código de Processo Civil, 485, que são aquelas situações de julgamento do processo sem resolução de mérito.
Agora eu só vou falar para vocês quais são as 10 hipóteses lá. Mas em outro encontro, quando formos falar da finalização, vou pormenorizar. O juiz não resolverá um mérito, está lá no 485. Primeira hipótese, quando ele indeferir a petição inicial. Segunda hipótese, o processo ficar parado mais de um ano por negligência das partes. Terceira hipótese, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Quarta hipótese do 485, verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Quinta hipótese, reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Sexta hipótese, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Oitavo, homologar a desistência da ação. Nono, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. E décima hipótese, nos demais casos previstos nesta Constituição. Tá bom? A Hillary mandou aqui, Maria Tereza falou, conseguiu, Hillary, hoje não consegui assistir nenhum. Não conseguiu assistir nenhuma? Ah, das aulas você está falando aqui. Minha amiga, fique tranquila. Está sendo tudo gravado, eu também estou lá no pincel atômico. Tenta lá pelo pincel atômico também numa eventualidade para ver se você consegue ter acesso, tá bom? E aqui nós vamos continuando, eu vou gravando e posteriormente disponibilizar para vocês no YouTube e no YouTube e no pincel atômico. A gente está falando agora do pincel atômico e posteriormente esquecemos o nome. A cabeça nossa está ficando meio cansada, né? Mas, meus amigos, então aqui será julgado o processo conforme ele se encontra nestas hipóteses do artigo 485 e na hipótese do inciso 2º e 3º do 487, tá bom? É importante ressaltar, como eu coloquei antecipadamente aos senhores aí, que a decisão do julgamento conforme o estado do processo, quando se diz respeito apenas à parte do processo, poderá ser recorrida aquela decisão por agravo de instrumento. Tá bom? Maravilha. Aí, neste caso, nós estamos falando da hipótese de julgamento conforme o estado do processo. Teve a petição inicial, se citou o réu teve a oportunidade de se manifestar de alguma forma, seja por contestação, reconvenção, mesmo se for revel, e aí, lá falamos no 354 das questões de julgamento conforme o estado do processo, tá bom? Agora, nós vamos começar a falar o que está aí para vocês, já no chat, do artigo 355 do CPC. O que é o 355? É a situação que fala para a gente de uma outra forma de julgamento. Aqui estávamos falando do 354 do CPC, é o que a doutrina chama de julgamento conforme o estado do processo. Agora, no 355, como já coloquei para vocês, estamos tratando sobre o julgamento antecipado do mérito, tá bom? É diferente para a doutrina e também para a letra da lei, até mesmo as hipóteses. O que seria, então, o julgamento conforme o estado do processo? Aquelas hipóteses elencadas no 354 do CPC, onde o juiz vislumbra que aquele processo está diante de uma situação que pode se enquadrar no artigo 485 do CPC ou no inciso 2º e 3º do 487. E aí, aqui, no 355, é o julgamento antecipado do mérito. Eduardo, pelo amor de Jesus Cristo, qual a diferença? O julgamento antecipado do mérito, ele tem umas hipóteses um pouco mais claras, que se diferenciam da situação de julgamento conforme o estado do processo. E aí, essas questões, essas hipóteses estão aí já elencadas no chat para vocês e lá no 355 do CPC. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. Então, aqui no julgamento antecipado do mérito, sempre se analisará mérito. Enquanto lá no julgamento conforme o estado do processo, a grande maioria das hipóteses
é de decisões sem resolução de mérito, artigo 485, hipóteses que podem caber. Aqui sempre vai se analisar o mérito. Primeira hipótese, não houver necessidade de produção de outras provas. Segunda hipótese, se o réu for revel e ocorrer os efeitos do artigo 344, efeitos do 344, efeitos da revelia, presunção de veracidade das informações, e não houver requerimento de prova com base no artigo 349. O artigo 349, só para lembrarmos, é aquela situação que determina que o réu ou revel, mesmo que tenha se operado a revelia em relação a ele, será lícito produzir provas quando ele estiver já participando do processo posteriormente. Então, o julgamento antecipado do mérito é uma situação em que o juiz ele vislumbra que não há mais necessidade ou qualquer tipo de prova que possa vir a ser produzida, ou se trata de um caso de revelia em que se aplica os efeitos da revelia do artigo 344, e mesmo que o réu venha posteriormente participar do processo, ele não requeira provas. Nessas duas situações, poderá se fazer o julgamento antecipado do mérito. Quero fazer uma importante ressalva. Julgamento antecipado do mérito é algo interessante, busca celeridade, mas nós temos que ter uma cautela muito grande. O julgamento antecipado do mérito não pode simplesmente cair numa banalização que por muitas vezes acontece num processo como um todo e gera, no que diz respeito à caminhada aqui de um processo, até mesmo em eventuais injustiças. Buscar celeridade cega somente por ter celeridade e rapidez não leva ninguém a nenhum local, a não ser eventuais questões que podem posteriormente ser questionadas em tribunais e demorar ainda mais. Nesta situação, eu preciso falar com os senhores. O julgamento antecipado do mérito é algo que o juiz tem que ter muita cautela. Por quê? Porque é somente nos casos previstos no 355 e o parcial no 356. Mas agora estamos no 355. Primeira situação, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Primeira observação, um juiz somente poderá julgar antecipado o mérito, de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, até também em respeito à boa-fé processual, à lealdade processual, a não ser pego desprevenido no processo, artigo 5º, 6º e 10º do CPC. O juiz tem que comunicar às partes que ele tem a intenção de fazer o julgamento antecipado do mérito. Como é que se faz isso? Depois de já ter caminhado, já ter tido a resposta do réu, qualquer que seja, vai para aquelas questões preliminares em que o juiz analisa se tem alguma coisa para fazer, iniciando-se a fase de saneamento, o juiz ele vai e dá um despacho nesse sentido, informando assim: venham as partes ao processo comunicar quais provas pretendem produzir, sob pena ou sobre o efeito, caso se mantenham inerte, do julgamento antecipado do mérito. A doutrina e a jurisprudência têm informado que para que o juiz possa julgar antecipado o mérito de um processo, ele primeiro tem que dar a oportunidade para as partes de se manifestarem se querem ou não produzir prova. Porque como nós estamos vendo aqui, basicamente a situação de julgamento antecipado do mérito é passar a fase de instrução, pular ela e ir para a sentença em situações em que se entende não ter necessidade de produção de provas. Tranquilo? E aí, pode falar, meu amigo. Foi até questão do seu trabalho lá, esses artigos aí. Na questão Sim. lá que o réu revel, ele pode entrar no processo a qualquer momento. Pode. Para ter matéria de sua aula. Só que eu vou pedir um favor, meu amigo. Eu entendi. É sobre o trabalho. Pode falar. É do trabalho discente, não é? Mas é referente a isso aqui que você está falando. Sobre uma questão. Pode falar. Nesse caso aí, o réu revel, quando ele pede para se analisar a prescrição
que é uma das questões aqui do juiz analisar, que é a questão de matéria. Sim. Né? Ele não vai pedir para produzir provas, né? Porque só vai analisar a petição para ver se ela é tempestiva, se ela já não prescreveu esse tempo dela aí. Sim. Correto? Sim. Mas essa é bem específica daquela situação. Eu vou pedir um grande favor. Como ainda está com prazo para entrega dos trabalhos hoje, essa resposta eu vou deixar para a gente aprofundar ela no começo da próxima aula, que inclusive eu vou esmiuçar o nosso trabalho e a gente conversa. Mas é mais ou menos nessa caminhada que você tem falado, tá bom, meu amigo? Só que eu só não vou falar ainda completamente e esmiuçar, porque ainda está no prazo da entrega do primeiro trabalho decente, para evitar que alguém que tem entregado sinta algum tipo de limitação no que diz respeito a ter, eventualmente, passado um auxílio. Então, nós vamos aprofundar, é sim uma pergunta interessante, no próximo encontro, no começo eu falo, tá bom? Mas aqui, em relação ao réu revel, para deixar claro, ele pode participar do processo? Pode. E aqui, no momento, ele pode pedir provas? Pode. Se pedir provas, se justificar provas, ou se o próprio autor da ação justificar a necessidade de provas, não poderá se ter o julgamento antecipado do mérito, tá bom? Julgamento antecipado do mérito só ocorre nas situações em que não mais se necessite produzir provas, ou no caso do réu revel, que operou-se os efeitos da revelia do 344 e ele não tenha requerido produção de provas. Se uma das partes pedir a produção de provas e, por óbvio, justificar a necessidade daquelas provas, não há julgamento antecipado do mérito. O juiz vai ter que passar para a fase de instrução. E aí, eu quero fazer uma ponderação relevante que a doutrina questiona. Pode falar. Quem quer falar? Jamile, volta só um pouquinho nessa última fala sua aí, só para eu poder ver. Sim. Você está falando dessa questão do réu revel, né, minha amiga? Só o último momento aí, depois que ele questão de produzir provas para mim, por favor. O réu, Jamile, ele poderá produzir provas? Sim. O próprio CPC determina que o réu revel, mesmo que ele seja revel, ele poderá vir ao processo, se apresentar e requerer, por exemplo, produção de provas. Isso é aceito. Para se ter julgamento antecipado do mérito, o que a lei nos determina no artigo 355? Como regra, tem que ser uma situação em que não mais necessite se produzir provas. O juiz, antes de fazer o julgamento antecipado do mérito, ele tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem, se pretendem ou não produzir provas. Porque senão, a doutrina do juiz estaria indo contra o princípio da boa-fé, da lealdade processual, da cooperação, que estão lá no artigo 5º, 6º e 10º do CPC. E aí, se qualquer das partes, seja o mesmo, o réu, mesmo o réu revel, se ele comparecer ao processo e requerer algum tipo de prova, não poderá se fazer o julgamento antecipado do mérito se houver plausibilidade naquela produção de prova. O que é isso? Você vai pedir a prova, só que você vai justificar o porquê daquela prova. Porque também, se você está querendo produzir prova somente de forma protelatória, só para atrasar, o juiz já vai deferir e vai caminhar para o julgamento antecipado do mérito, sim, tá bom? Era isso, mais ou menos, que você ficou com dúvida? Me fala aí, já ficar sabendo, manda aí no chat, eu falo. Qualquer coisa eu repito novamente, tá bom? Então, pelo amor de Jesus Cristo, não confundam julgamento conforme o estado do processo, que é lá do artigo 359, matéria que falamos na última aula, com julgamento antecipado do mérito, do artigo 355 e 356 do CPC. Jamile falou, entendeu? Show de bola. A qualquer momento nós vamos conversando aqui, quando precisarem, tá bom? E aí, deixamos claro, então, que uma coisa é julgamento conforme o estado do processo, lá do 354, e outra coisa é o julgamento antecipado do mérito, do artigo 355 e 356. Primeira pergunta que eu preciso que vocês me respondam aqui pelo chat. Até
agora, conseguimos entender essa diferença entre julgamento conforme estado do processo e julgamento antecipado do mérito? Sim ou não? Quero ver o joinha aí para entender, porque como não estamos presencialmente, olhando olho no olho, eu preciso do feedback seus aqui no chat para a gente continuar a nossa caminhada, tá bom? Frederico falou ok, então está conseguindo entender. Maravilha, fico muito feliz. Jamile acha que sim, estamos caminhando bem então, tá bom? Meus amigos, vamos falar então de uma importante situação. Julgamento antecipado parcial do mérito. O julgamento do mérito, antecipado do mérito em si, ele é a antecipação de uma decisão sem passar pela fase de instrução, porque o juiz entende que ali já tem provas, as provas que seriam necessárias para se analisar aquele caso concreto. Só que lá no 356, fala para a gente de uma outra situação, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. Ou seja, uma situação em que o juiz ele vai julgar antecipado, mas não completamente, não todos os pedidos. É o que está no 356, que já está copiado e colado para os senhores aí no chat, tá bom? E aí, primeira grande observação, antes de falarmos mais aprofundadamente sobre esse julgamento antecipado parcial do mérito. A doutrina, meus amigos, tem feito um grande questionamento, interessante até, se formos parar para verificar. O que ela tem questionado? Quando um juiz fala que tem um julgamento antecipado do mérito, ele meio que está preso a decidir pelo autor. A doutrina tem falado isso por quê? Porque se ela entende que não precisa mais produzir provas, é porque ela está tendenciosa a jogar para o autor. Uma parte da doutrina fala isso. Só que o entendimento é que não é somente por isso. Por quê? Porque pode ser que, eventualmente, o réu conseguiu comprovar as suas alegações através de documentos. O que leva ao julgamento antecipado do mérito é precisar produzir prova testemunhal, pericial, depoimento de parte. É basicamente o juiz, num caso concreto, ou mesmo as partes, quando concordarem, entenderem que somente os documentos daquele processo vão demonstrar a sua situação. Vou dar um caso específico, meu, em que eu sou advogado e, ao mesmo tempo, parte. Hoje, inclusive, distribuí outro processo em que eu sou advogado e eu sou parte. E aí, nessa situação, eu peço indenização moral por conta de um cancelamento de voo. Eu tinha um voo marcado, eu estava indo para fora do país, e cancelou meu voo e me gerou alguns desgastes, eu iniciei a ação. Pedi indenização material pelos gastos que eu tive e a indenização moral por conta daquele cancelamento que diminuiu um dia, me deu uma dor de cabeça, porque era uma viagem de trabalho a São Paulo, e posteriormente iria um dos módulos meus do mestrado em Buenos Aires, na Argentina, e isso me deu um desgaste muito grande. Fiz a ação, e hoje uma parecida também, e tivemos audiência, a parte contrária fez a contestação dela, para agilizar eu fiz minha resposta, impugnação à contestação oral, os dois olhamos um para o outro e falamos o quê? Calma aí, gente, tem mais o que produzir, não? A prova só tem documento. Não vou levar testemunha, não tem perícia, cancelou, vamos ver o que vai acontecer. Isso é uma situação clara em que se tem julgamento antecipado do mérito. É tanto que nesse processo específico meu, foi julgado antecipado o mérito por conta disso. É porque chega um momento que as partes e o próprio juiz entendem que, nesse caso específico, não preciso mais de prova. Os próprios documentos já nos auxiliam a fazer o julgamento. E aí, por isso que outra parte da doutrina fala assim, que não é uma tendência só para o autor. Pode ser que também esteja clara aquela situação e não precise mais de provas a favor do réu. E a decisão em si vai ser o juiz que vai proferir, e não existe, teoricamente, de acordo com a grande maioria da doutrina, só a minoritária que fala que seria essa tendência, não existe essa tendência ao julgamento antecipado do mérito ser favorável ao autor. Vai depender do caso concreto, vai depender de toda a situação que envolve aquele caso, tá bom? No que diz respeito ao julgamento antecipado parcial, é quando se julga somente uma parte, um pedido ou mais de um pedido, mas não se analisa todo o processo. E lá no 356 fala para a gente que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados
ou parcela deles, primeiro, mostrar-se incontroverso. Segundo, estiver em condições imediatas de julgamento nos termos do artigo 355. Pode ser que o processo inteiro não está pronto para julgamento antecipado do mérito, mas pode ser que um pedido esteja. Se respeitar a questão do 355, o juiz pode julgar aquele pedido, o julgamento antecipado do mérito, de um pedido, de dois, não precisa ser todo o processo. Mas aí ele vai ter que se pautar no 356. Frederico perguntou: o réu foi a empresa aérea ou o governo que cancelou os voos? No meu caso específico, o réu, por se tratar de uma relação de consumo, meu amigo, foi a empresa aérea, tá bom? Até com base na teoria da responsabilidade objetiva, é ela que responde pelos riscos e eventuais prejuízos que ela entender que sofreu, ela que busque as entidades do governo que ela entendeu que gerou prejuízo, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso 356. Fala então para a gente que o julgamento parcial do mérito antecipado, por óbvio que estamos falando disso, ele ocorre quando um ou mais pedidos já esteja pronto para ser julgado. É uma questão incontroversa. O que é incontroverso? A colega, o Frederico, por exemplo, virou e falou: Eduardo, você me deve 5 mil. Eu viro e falo: realmente não tem como eu falar, não falo nada. É incontroverso? Se o fato é incontroverso, aquele pedido específico pode ser julgado. Não precisa ser todo o processo. O julgamento antecipado é uma situação que excepciona a regra de caminhada processual? Sim. E é algo que busca a celeridade, a rapidez processual. Tranquilo? Maravilha. Detalhe: como o julgamento antecipado, parcial do mérito, só julga uma parte do processo, não todo o processo, peço para colocar um asterisco aí no artigo 356, parágrafo 5º, que fala para a gente que a decisão proferida com base nesse artigo pode ser impugnada por agravo de instrumento. Ela não vai ser impugnada na apelação, uma vez que quando se julga parcialmente o mérito de forma antecipada, se só julgou uma parte do processo, não julgou ele inteiro, aquilo não configura uma sentença que pode ser oponível através da apelação. E aí o parágrafo 5º do artigo 356 nos informa que quando existe um julgamento antecipado parcial de mérito, o recurso que devo fazer contra aquela decisão que analisou um ou mais pedidos, mas não analisou todo o processo, é o agravo de instrumento. Tranquilo? Maravilha. Pode falar, meu amigo. Dentro de um processo, então, se as partes arrolam testemunhas, por exemplo, sim, e o juiz entende que não precisa ouvir tais testemunhas, ali, então, seria o procedimento agravo de instrumento. Quando se questiona provas, e aí, por exemplo, ele já vai para um julgamento antecipado, você poderia até pensar numa sentença que aí seria apelação. Se for só o questionamento de qual prova que ele está negando, eventualmente no processo você pode, por exemplo, pleitear através de agravo de instrumento, ou também tem se entendido que, se não estiver previsto expressamente lá no artigo 1015 do CPC, que é a lista das situações que podem gerar o agravo de instrumento, você deve suscitar aquele questionamento lá na sua apelação, lá na frente, em matéria preliminar. É uma peculiaridade que o CPC de 2015 deu. Se você buscar lá no artigo 1015 e não encontrar aquela decisão interlocutória podendo ser agravada, você tem que alegar aquela situação em preliminar de apelação, tá bom? E aí, pode falar, Juliano. Eu pergunto porque você falou que aí o juiz já vai partir para a decisão de mérito. Quando ele nega todas as provas, se ele entende, por exemplo, por impertinente, se ele tiver comunicado anteriormente que vai ter a decisão de mérito, eventualmente você pode querer recorrer antes da sentença. Pois aí poderia, eventualmente, se enquadrar no artigo 1015 alguma questão urgente, tá bom? Que eu falo aí poderia se pensar. Eu estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, ele recusa uma testemunha alegando que já tem dados suficientes para julgar o processo. Sim.
e a parte entende que talvez aquela testemunha fosse fundamental. Ele agrava, faz o agravo de instrumento, até para alegar em fase de recurso. Eu fiz isso. Recentemente, o juiz recusou uma determinada prova minha, eu fiz um agravo de instrumento. E aí, o que o tribunal falou para mim no caso concreto? Por causa de uma palavra específica no caso lá, eu não posso falar aqui porque é um caso aqui da nossa cidade, ele entendeu que, por não estar expressamente previsto no artigo 1015, que eu deveria esperar eventual apelação para discutir aquele meu questionamento que o juiz estava cerceando meu direito de defesa ao me negar a produção de uma prova. Isso vai depender muito do caso concreto e da situação, mas, eventualmente, se conseguirmos enquadrar essa hipótese em um dos incisos do artigo 1015, poderia-se pensar no agravo de instrumento. Se não, somente na apelação em sede preliminar. Tá bom, meu amigo? Mas eu entendi, sim, essa inquietude sua, que foi a mesma minha em um processo, e no caso específico, o desembargador falou que não poderia ser um agravo. E eu não concordo, mas foi uma decisão que eu ainda, inclusive, estou analisando para ver o que eu vou fazer. Provavelmente vou ter que recorrer dessa decisão. E aí eu vou contando para vocês as cenas dos próximos capítulos, para a gente ver o que vai ser pacificado, tá bom? Você entendeu essa resposta, Juliano? Mais uma vez, é aquela questão do direito, depende. Eu costumo brincar, tudo que a gente fica com dúvida, a gente fala o quê? Depende. Vai depender verdadeiramente, tá bom? Conseguiu entender, meu amigo? Me dá um retorno aí para que eu fique sabendo, tá bom? Sim. Maravilha, então. Seguindo nossa caminhada, falamos do julgamento conforme o estado do processo no último encontro, fizemos essa ressalva hoje, e agora, até agora, estamos falando de julgamento antecipado do mérito, seja o total, lá do artigo 355, seja o julgamento antecipado do mérito parcial, só de uma situação ou outra. Só quero ponderar uma questão que envolve as rotas, os caminhos que eu posso tomar no processo civil, que é uma questão que a doutrina ressalta, eu quero colocar aqui para os senhores anotado. Improcedência, liminar do pedido, é a primeira. Segundo, anotando aí para os senhores para ficar mais calmo. Julgamento antecipado do mérito. Terceiro, extinção do processo em razão da não impugnação de tutela provisória satisfativa de urgência concedida em caráter antecedente. Satisfativa. E ainda, coloca para a gente aqui, apareceu para os senhores a terceira aí, a quarta situação ou rota num processo comum, julgamento do mérito, após a audiência de instrução e julgamento. Instrução. No que diz respeito a rotas ou caminhos, circuitos do processo, a doutrina, e aqui eu ressalto um que fez isso de forma brilhante, o Fred Dias Júnior, no seu livro do volume 1 do seu curso, ele fala para a gente, analisando os caminhos que um processo civil pode tomar, ele consegue elencar essas 4 rotas. Primeiro, improcedência eliminada do pedido, nas causas previstas no artigo 332 do CPC. Aquelas questões, por exemplo, que vão contra
decisões dos tribunais, súmulas, e aí entraria na questão de improcedência liminar do pedido. Se não for um caso de improcedência, o caminho que se toma poderá ser também, por exemplo, julgamento antecipado do mérito, nos casos do artigo 355 e 356 do CPC, que estamos vendo aqui, que vimos aqui agora. E aí, seria aquelas questões de não precisar de prova, já poder já ir direto para o julgamento. Terceira situação, extinção do processo em razão da não impugnação de tutela provisória satisfativa de urgência concedida em caráter antecedente. Isso é um caso bem específico, quando se antecipa uma questão provisoriamente e que posteriormente não é questionada, se encerra e acaba o processo. Falo com os senhores em outra oportunidade, quando estivermos tratando de um ponto específico em recurso. E a quarta situação é julgar o mérito, ou mesmo que não julgar uma questão que possa querer se aprofundar depois da instrução, depois de passar pela audiência de instrução. A doutrina, então, coloca para a gente que a gente tem esses 4 caminhos no processo. Ou sua ação vai ser julgada improcedente liminarmente, ou ela pode ser julgada antecipada o mérito, ou, na terceira situação, quando existe extinção do processo por ter concedido uma tutela provisória de urgência satisfativa e não ter sido questionada, e a quarta situação, o julgamento do mérito depois de ter passado pela instrução. Nós estamos aqui, vimos o julgamento conforme, vimos depois o julgamento antecipado do mérito. Aqui, essa quarta situação, o julgamento do mérito após a audiência de instrução. Nesse meio tempo, eu tenho a instrução, que é o momento de produção de provas, por exemplo, prova testemunhal, depoimento de partes, ou eu tenho uma outra fase que é incrível, que é a fase em si, que tem um nome show de bola, saneamento e organização do processo. Até agora, nós estamos abordando muitos aspectos que envolvem essa organização, essas questões preliminares, estruturais, que o juiz vai fazendo ao longo da caminhada processual para chegar à decisão. O grande objetivo de um processo é o quê, meus amigos? Ter uma resposta do Poder Judiciário, seja positiva, seja negativa. O grande objetivo de um processo judicial hoje no Brasil é o quê? Chegar à resposta do Poder Judiciário. E essa resposta ela pode ser vir antes, depois, mas aqui nós estamos falando de uma situação em que não há julgamento antecipado do mérito, ou seja, existem questões que ainda se questionará sobre a necessidade, eventualmente, de produção de provas, e surge para a gente a fase de saneamento e organização do processo, que está aí no chat para vocês, o que está previsto no caput, nos 5 incisos, lá do 357. Fala para a gente que não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, que será o quê? As situações que envolvem julgamento conforme o estado do processo e julgamento antecipado do mérito, se não for nenhuma situação que possa ser julgada antecipado, o processo extinto de forma antecipada, ou primeira situação é do 354, o julgamento conforme o estado do processo, ou o do 355 ou 356, que é o julgamento antecipado do mérito, vai se passar para a fase de saneamento e organização do processo. E o que objetiva-se com essa fase de saneamento e organização? O artigo 357 é claro para a gente. Não ocorrendo nenhuma dessas hipóteses, o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, primeiro, vai resolver as questões processuais pendentes, se houver. Se tiver qualquer outra situação em que ainda deve ser analisada, que envolve o andamento processual, o juiz tem a obrigação de verificar. É tanto que alguns doutrinadores, inclusive, colocam para a gente o artigo 485, parágrafo 3º, que é uma situação que deixa claro que o juiz poderá analisar alguns vícios processuais sanáveis a qualquer momento do processo. Quando começamos nossa aula passada, falando de saneamento, o que eu falei com vocês? O juiz vai conduzir o processo e a qualquer momento ele pode se manifestar objetivando corrigir algum erro que está acontecendo para que não tenha nenhum tipo de problema maior à frente.
E aqui é uma fase específica. Primeiro ato, então, o juiz vai ter que resolver eventuais questões processuais que ainda estejam pendentes. Nessa decisão também, o juiz vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. O que quer dizer isso? Existem questões de direito, que se analisa base de lei, entre outras questões, e existem questões de fato. O que é questão de fato? É o que verdadeiramente aconteceu. Eu quero provar o que aconteceu. Vamos dar um exemplo que, por exemplo, eu alego que João fez isso, isso e aquilo, João fala que não fez. Isso é uma questão de fato que eventualmente necessitaria de uma prova, por exemplo, testemunhal. Nessa decisão de saneamento e organização, a segunda situação que o juiz vai ter que fazer é delimitar o que eu quero comprovar com a fase de instrução. Nós vamos ouvir testemunha? Nós vamos fazer uma perícia? Nós vamos, por exemplo, verificar através de depoimento de parte? Para quê? É para provar que João fez aquilo? É para provar que João fez isso, isso e aquilo? O juiz, nessa fase, nessa decisão de saneamento ou organização, ele também vai ter que delimitar quais os fatos que as provas que serão realizadas à frente devem recair. E, além disso, vai determinar que provas que ele vai admitir. Vai admitir prova testemunhal? Vai admitir prova pericial? Vai admitir o quê? Qual tipo de prova que vai se admitir através daquela decisão? Essa é a segunda situação. Tranquilo? Também se fala que o juiz irá fazer uma questão muito relevante, que é o quê? Determinar para a gente aqui a questão do ônus da prova. Nessa decisão de saneamento, nessa decisão de organização, também é obrigação do juiz fazer o quê, meus amigos? Decidir sobre o ônus da prova. Ônus da prova, que inclusive está lá para a gente onde? No artigo 373, lá do CPC. A regra do ônus da prova. Ao autor, cabe provar o fato constitutivo do seu direito. Ao réu, cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tranquilo? Só que lá no parágrafo 1º do artigo 373 fala uma questão importante. Nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa concreta, quando for impossível ou excessivamente difícil cumprir o encargo probatório, ou existir uma maior facilidade de uma determinada prova ser produzida por uma determinada parte, o juiz poderá atribuir o ônus da prova diferente daquilo que nós acabamos de falar, que é o autor que tem que provar o fato constitutivo do direito e o réu que tem que provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por exemplo, me dá um exemplo de uma situação em que pode-se mudar essa questão de qual prova deve se produzir. Vou dar um exemplo, sim. Código de Defesa do Consumidor. Um dos direitos do consumidor, lá no artigo 6º, inciso 8º, se não estou equivocado, artigo 5º para inciso 6º, se não estou equivocado, fala para a gente, confundir um pouco esse artigo, depois eu olho para vocês lá no CDC e falo, mas possibilita, quando se for verossimilhante as informações ou houver algum tipo de vulnerabilidade do consumidor, que se inverta o ônus da prova. Existem situações em que, por exemplo, na relação de consumo, eu peço o quê? Juiz, eu quero que inverta o ônus da prova, ou seja, em vez de eu mesmo ter que provar, eles que vão ter que provar. Isso acontece muito na relação de consumo. E quando chega, por exemplo, numa fase de saneamento, o juiz vai ter que decidir de quem vai ser a obrigação de provar. Vai ser do autor, a obrigação de provar os fatos constitutivos do direito dele, vai ser do réu, a obrigação de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou então, vamos fazer de uma forma dinâmica, essa dinâmica em que eu posso mudar de quem é a obrigação de comprovar. O juiz terá que decidir, por óbvio, de forma delimitada, tá bom? Também aqui nessa fase de saneamento e organização, o juiz decidirá verdadeiramente delimitando
as questões de direitos relevantes para a decisão de mérito. E aí aqui ele já vai falar o que vai ser levado em conta quando ele for realizar a decisão, no que diz respeito àquele caso concreto. Tranquilo? E além disso, vai designar, caso venha a ser necessário, audiência de instrução e julgamento. Então, nesse momento em que o juiz decide, saneando, organizando o processo, o que ele está fazendo? Senta aqui, pega isso, vou olhar, está faltando o quê? Está faltando... Vamos organizar? Organizou? Agora vamos caminhar. Então, nessa fase de organização e saneamento, o que o juiz faz? Saneia, corrige eventuais irregularidades que ainda podem estar ocorrendo dentro do processo e organiza. Daqui para frente, o que nós vamos fazer na caminhada em busca da decisão judicial? Tranquilo? São essas as 5 situações que se decide aqui. E aí, tem uma questão muito relevante. A decisão, de acordo com o parágrafo 1º, essa decisão de saneamento e organização do juiz, ela poderá ser questionada, poderá se solicitar esclarecimentos ou mesmo ajustes no prazo de 5 dias. Grifa esse prazo. Então, no prazo comum de 5 dias, as duas partes vão poder se manifestar em 5 dias, pedindo esclarecimentos ou solicitando ajustes da decisão feita pelo juiz. Passado esses 5 dias, aquela decisão de saneamento ou organização se torna estável, ou seja, não tem o que falar mais, vai seguir daquele jeito. Observação que não está na letra da lei, mas tem que ficar esperto. Existe uma possibilidade que logo mais vou falar com vocês do parágrafo 3º, em que se determina, em que se possibilita uma audiência de saneamento. Isso é uma novidade do CPC de 2015. E cada vez mais tem ocorrido com maior incidência. Mas eu quero falar com mais calma sobre ela. Vamos falar aqui do parágrafo 1º ainda. Quando o juiz dá uma decisão de organização e saneamento, ele vai decidir qualquer uma dessas situações que falamos agora, desses 5 incisos. Vai decidir de quem é o ônus da prova, se existem ainda questões processuais pendentes, sobre quais fatos vai recair as provas e quais provas ele vai aceitar fazer, se vai ser necessária audiência de instrução e julgamento ou não, e ainda delimitar as questões de direito que ele vai analisar para verificar o mérito daquele processo. Se eu quero esclarecer algo que o juiz falou nessa decisão, não entendi direito, ou mesmo quero pedir ajustes para fazer algumas determinadas alterações, eu tenho prazo de 5 dias. Isso não é embargos de declaração. Primeira grande observação, anota isso. Isso não é embargos de declaração. Embargos de declaração é um recurso. Tranquilo? Alguém quer falar? Pode falar, Júlio. Não entendi essa parte. Você pode voltar e explicar de novo? Volto sim. Esse parágrafo 1º, né, meu amigo? O que acontece? O juiz deu uma decisão. A decisão escrita, falando assim, chegamos na fase de saneamento e organização, não é uma situação de julgamento antecipado de mérito, não vou poder julgar conforme está do processo, então vamos sanear e organizar essa caminhada do processo. E aí eu determino que, por exemplo, os fatos em que eu vou analisar as provas aqui serão sobre isso, isso e aquilo, e eu vou aceitar produzir a prova testemunhal e depoimento de parte. E por isso vou marcar uma audiência X. Se eu quero esclarecer melhor essa decisão, ou mesmo falar, não, excelência, mas você falou da prova aí, da prova testemunhal e depoimento, só que você não falou de perícia. E a perícia é importante por causa disso, disso e daquilo. O parágrafo 1º fala que se tem um prazo de 5 dias depois da decisão de saneamento ou organização, as partes têm um prazo comum de 5 dias para solicitar que o juiz esclareça algum ponto dessa decisão que eles não entendam ou que o juiz faça alguma alteração na decisão. E aí, neste caso, primeira coisa que eu já falo e reforço, esse parágrafo 1º é a situação que envolve questionamento específico sobre essa decisão.
de saneamento ou organização. E a doutrina tem entendido de forma firme que os embargos de declaração não são a mesma coisa que esse parágrafo primeiro, porque muitos confundem essa previsão expressa aqui do parágrafo primeiro, em que pode-se pedir esclarecimento ou solicitar ajustes, com embargos de declaração. Não são as mesmas coisas. O que está previsto no 357, parágrafo 1, parágrafo 1º, eu faço por uma petição simples, sem maiores delongas, sem maiores peculiaridades. Se eu quero fazer um embargo de declaração, aí é diferente. Existem formas que eu tenho que seguir, questões que eu tenho que analisar e comentar na minha petição. Então, aqui no parágrafo 1º, é uma situação mais simplória, mais rápida, mais fácil de pedir algum esclarecimento ou alteração da decisão do juiz. Tranquilo? Conseguiu entender, meu amigo? Se não, eu repito novamente. Tá bom? Entendi. Maravilha, então. É o que está aí no parágrafo 1º. Mas ainda o artigo 357 tem o parágrafo 2º, entre outros. E no parágrafo 2º fala para a gente que as partes podem apresentar o juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e direito a que se refere o inciso 2º e 4º, a qual, se homologada, vincula as partes. O que quer dizer isso? Aqui é o que a doutrina chama de calendário processual. E se formos ainda analisar o artigo 191, deixa claro para a gente que quando as partes determinarem prazos para se realizar determinadas situações, ou mesmo determinarem sobre quais assuntos nós vamos discutir, quando as duas partes pediram para homologar isso, com base no parágrafo 2º, o que acontece? Aquilo vai vincular as partes e elas vão ter que cumprir do rito processual da forma que determinar. Se colocar um prazo X, Y para fazer determinada situação, vai ter que ser feito. Ah, mas eu queria mais prazo. Problema seu. Se você e a outra parte conversaram, chegaram a um acordo e pediram para o juiz homologar, o que o juiz homologar no que diz respeito a fatos, a questão de delimitação do que vai ser discutido e mesmo de quais atos processuais vão ser realizados, tem que ser cumprido. Vincula as partes. Tranquilo? E agora eu quero falar com vocês de uma grande inovação do CPC, que muitos advogados na prática ainda têm extrema dificuldade e gera muita controvérsia e questionamento. O que é, meus amigos? A audiência de saneamento. O juiz, no momento de sanear, organizar esse processo, ele pode, inclusive, fazer, sabe o que, meus amigos? Convidar as partes para prestar algumas informações e esclarecimentos. E aí surge o parágrafo 3º, que é o quê? A audiência de saneamento. Essa audiência tem ocorrido cada vez mais. Eu, por exemplo, tenho várias audiências de saneamento que participo. E para que serve? Hoje, existe um princípio da cooperação. Todos têm que se unir para facilitar que o processo caminhe de forma segura, forma firme, respeitando as questões que são previstas, por óbvio, na lei. Tranquilo? Nesta situação, o juiz pode simplesmente falar assim, pessoal, em vez de eu mesmo analisar sozinho, eu quero chamar vocês, nós vamos sentar bundinha na cadeira da audiência e vamos conversar para descobrir qual que é o fato que eu vou querer produzir provas, por que eu quero produzir provas, vamos definir qual a prova que nós vamos produzir, vamos verificar se existe alguma questão processual ainda a ser analisada, e isso tem dado rapidez, porque já se resolve muitas questões. Peculiaridade, coloco asterisco. Sabe aquele prazo de 5 dias, para pedir esclarecimento ou mesmo ajuste da decisão de saneamento e organização, lá do parágrafo 1º que nós falamos, que está aí no chat para vocês? Quando a decisão de saneamento e organização é dada em audiência de saneamento do parágrafo 3º, coloco asterisco que isso é exceção. Eu tenho que pedir esclarecimentos ou mesmo ajustes na própria audiência. Se eu não falar nada na audiência de saneamento, a decisão que o juiz tomou está valendo. Conseguimos entender?
você só vai ter o prazo de 5 dias para pedir esclarecimentos ou ajustes da decisão de saneamento quando ela não é realizada numa audiência de saneamento. Se for feita na audiência de saneamento, o que vai acontecer? Você tem dentro do prazo da audiência para manifestar. Se não manifestar nada, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que o seu direito precluiu. Tranquilo? É uma novidade para evitar transcorrer de processo, para se produzir provas desnecessárias, dar uma agilidade que é necessária ao longo do caminhar processual. Vários juízes aqui na nossa comarca cada vez mais têm feito para evitar que se tenham desgastes maiores e se resolva com maior rapidez, já sabendo o que eu objetivo fazer, como objetivo, o que devo fazer, o que eu não devo, qual prova vou produzir, quais assuntos vou tratar. É algo que vem para somar. Tranquilo? No que diz respeito ainda a esse saneamento e organização, é importante eu falar com vocês aqui do parágrafo 4º do nosso artigo 357 do CPC. O que o parágrafo 4º fala para a gente? Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para apresentar rol de testemunha. Quem serão as testemunhas? É isso que está no parágrafo 4º, é isso que está aí para vocês no chat. Só que mais uma pegadinha, pelo amor de Jesus Cristo, Deus é mais, sangue de Jesus tem poder. Coloca o asterisco no parágrafo 5º. Porque se a decisão de fazer prova testemunhal for na audiência de saneamento do parágrafo 3º, fique esperto, viu? Você já tem que levar o rol de testemunha para a audiência de saneamento. Não vai ter 15 dias não, viu? Se tiver uma audiência de saneamento e nela determinar que vai ter prova testemunhal, na hora você já tem que falar, aqui está meu rol de testemunha. Eu já fui na audiência que o advogado não sabia isso. Ah, excelência, eu quero 15 dias para manifestar. O juiz falou, não, doutor, você só teria 15 dias para juntar o rol de testemunha se minha decisão não tivesse sido tomada em uma audiência de saneamento. Como nós estamos na audiência do parágrafo 3º do artigo 357, não vou aceitar posteriormente você juntar o rol de testemunha. Nesse caso do processo que eu estou falando para os senhores agora, o que aconteceu? A parte não pôde colocar rol de testemunha, não produziu prova testemunhal, meu cliente foi favorecido com isso. Então tem que ter uma atenção enorme. Se for uma decisão de saneamento e organização do processo, sem que tenha tido uma audiência de saneamento, maravilha. Posso, em até 15 dias, juntar o meu rol de testemunha. Mas se o juiz tiver marcado uma audiência de saneamento para conversar com as partes e, em cooperação, sanear e organizar o processo, se for requerido e determinado prova testemunhal, o rol de testemunha tem que ser apresentado na audiência de saneamento. Asterisco no parágrafo 3º, asterisco no parágrafo 5º, pelo amor de Deus. Conseguiu entender isso? Sim ou não? Coloca o joinha aí, e se quiser já pode colocar, inclusive, ó, asterisco. Coloquei asterisco aí, porque tem que colocar asterisco no parágrafo 5º e no parágrafo 3º. Falando ainda de testemunho, o parágrafo 6º fala pra gente que nessa audiência de saneamento, ou na decisão de saneamento e organização, vai se determinar um número de testemunhas que não pode ser superior a 10 testemunhas por parte, e não posso ter mais de 3 testemunhas para provar cada um dos fatos que o juiz entendeu que vai se produzir prova testemunhal. Imagina que o juiz falou que vai ter 5 fatos que eu quero buscar prova no processo. Eu vou ter que ter no máximo 10 testemunhas para todos esses, não podendo ter mais de 3 para cada um dos fatos. Tranquilo? Um detalhe muito importante. O juiz poderá também limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. É o que está para a gente no parágrafo 7º. Então, eventualmente, o juiz, ao analisar a testemunha, vai ver a questão de 10 e tudo, no máximo 3 por situação, e ele vai poder limitar, tranquilo? Para ver
sobre aquele caso, o que está querendo se tratar, e ver quantas testemunhas ele vai aceitar para cada fato que ele pretende elucidar, que ele pretende tirar aquela dúvida que ele ainda tem. Ainda em relação à prova, porque ainda estamos nessa fase de organização e saneamento, o parágrafo 8º trata para a gente da prova pericial. Antes estávamos falando da testemunhal, e agora falo da prova pericial. E fala para a gente que, caso o juiz entenda ser necessário fazer a prova pericial, ele vai ter que observar o artigo 465 e, desde já, determinar as datas. O 465 é o artigo do CPC que determina o procedimento que envolve a prova pericial. Vai se nomear o perito vai ter que manifestar se concorda ou não e ofertar quais os honorários que ele vai cobrar. As partes têm possibilidade de produzir quesitos, que são perguntas, e de manifestar se concorda ou não com aquele perito, se concorda ou não com os honorários, vai fazer a prova, numa eventualidade, poderá se ter também os assistentes acompanhando o perito. Basicamente, meus amigos, todos os requisitos de uma perícia serão cumpridos aqui, quando determinados na audiência de saneamento. Para fechar o 357, só nos comunica que essa audiência ela tem uma importância, vai ter uma conversa mais cautelosa, e por isso as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre cada audiência. Se o juiz vai fazer, por exemplo, 4 audiências de saneamento em um dia, de processos diferentes, tem que ter uma da tarde, a outra 2, a outra 3, a outra 4. Como assim? Entre uma audiência de saneamento e a outra, o parágrafo 9º do artigo 357 mandou que o juiz separe pelo menos 1 hora. Por quê? Porque nessa audiência tem muita conversa para se organizar e estruturar o caminhar processual. Então, por isso que teve essa cautela, o parágrafo 9º, de determinar que nas pautas, nos dias em que se for ter audiência de saneamento, se separe pelo menos 1 hora para cada audiência. Tranquilo? Maravilha. Fiz tudo isso, saneei, show de bola. Vamos caminhar, buscando agora a sentença, tá bom? E aí ou vai ter audiência de instrução e julgamento, ou já vai mesmo para o julgamento daquele processo, tá bom? No que diz respeito a saneamento e organização, ficou claro para vocês, meus amigos? Sim ou não? Quero um joinha aí para saber. Conseguimos compreender esse artigo 357? Frederico falou ok, Lucilene ok, Maria Fernanda ok. Maravilha. Fico muito feliz. Peço só um grande favor. Esse era o assunto que eu queria abordar hoje, de saneamento, rotas do processo e também sobre a questão que envolve o julgamento antecipado do mérito. Como estamos em uma gravação, peço só licença que eu vou encerrar a gravação. Quem estiver ao vivo ainda não saia, que eu quero me despedir dos senhores e conversar, tá bom? Para quem está assistindo essa gravação no Pincel Atômico da Prominas, ou mesmo no meu canal do YouTube, muito obrigado por ter despendido o seu tempo, passado esse momento aqui comigo, com os colegas que estão ao vivo. Nos encontramos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima.